boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre em cada coração. Hoje eu vou falar sobre não colocar a candeia debaixo do alqueire. Então atenção, nada de pegar a candeia, nada de pegar o alqueire e colocar um debaixo do outro. Tá? Então tá feito, tá explicado. Boa noite para vocês. Brincadeira. Não colocar a candeia debaixo do alqueire. O que significa isto? Tá? É uma figura de linguagem, como toda figura de linguagem das línguas orientais. Jesus, como uma pessoa que encarnou ali no Oriente Médio, tinha esse costume de trazer parábolas, de trazer figuras de linguagem, expressões idiomáticas para explicar uma ideia. Por quê? Na época de Jesus não tinha tanto vocabulário como temos hoje. E por incrível que pareça, ele conseguia falar mais com menos palavras. Hoje a gente tem palavras demais para falar poucas coisas. E como ele tinha esse jeito de falar comum da época, de trazer alegorias, de trazer parábolas, foi o que se gravou na memória dos discípulos. Porque uma coisa é você escutar algo, outra coisa é você ter um entendimento sobre aquela coisa. E mais ainda, é você conseguir passar para frente aquela coisa que você entendeu. Então se eu vou falar para vocês aqui durante 20, 25 minutos, e muito pouca coisa vocês vão conseguir reproduzir para frente. Mas quando eu falo, não colocais a candeia debaixo do alqueire, todo mundo decora, mesmo que não entenda o que significa. Então eu vou tentar ser o mais claro, breve e simples possível para explicar essa alegoria. Gente, tudo que a gente tem é conquista nossa. Eu me garanto, eu fiz por mim mesmo, nunca precisei da ajuda de ninguém. Sempre precisamos da ajuda de alguém, tá? Seja dos nossos pais que nos criaram, sejam das pessoas que nos ensinaram uma profissão, seja dos professores que nos ensinaram as letras, as matemáticas e tantas outras coisas, sejam os amigos, sejam as situações da vida, que nos deram exemplos, que nos ensinaram a ferro e fogo, o que é certo, o que é errado, o que dá certo, o que nos leva a quebrar a cara. Sempre tivemos uma ajuda. Temos o nosso entendimento, temos as nossas experiências, mas as nossas experiências de aprendizado dependem sempre da nossa vivência externa. Tá? Então, tudo que a gente aprendeu, devemos agradecer, porque alguma coisa externa nos ajudou a aprender. Só que o nosso cérebro tem uma coisa interessante. Toda vez que você realmente aprende alguma coisa, você tem uma tendência de esquecer quem te ensinou. Tanto que se eu perguntar para vocês, quem ensinou as primeiras letras do alfabeto? Quem ensinou as primeiras palavras? Quem ensinou a aprender a ler e escrever? Naturalmente você vai falar, aprendi isso lá no pré-primário, na primeira série. A gente sabe disso porque uma hora a gente aprendeu. Mas se você tentar lembrar como você aprendeu, não vai ser possível. Porque a partir da hora que você aprende, a gente toma como nosso e não consegue lembrar quem nos ensinou. Isso é um mecanismo nosso muito natural. Então a gente tende a esquecer quem realmente nos ensinou a aprender. Então, o que acontece? Por entendimento que a gente esquece, a gente tem que agradecer. Então, qual que é a causa primeira de todas as coisas? Deus. Se alguém nos ensinou a ler, escrever, se a vida nos ensinou a viver, acima de tudo tem Deus conduzindo isso, nos ensinando, através dos mecanismos da vida, através do mecanismo das relações, como sermos melhores. Então a gente recebeu de várias pessoas e, em primeira instância, de Deus. E o que ensina Jesus? Que a gente deve dar de graça o que a gente recebeu de graça. Ou, como diria Francisco de Assis, é dando que se recebe. Ok? Então a gente tem por obrigação
distribuir, auxiliar na criação, né? Levando também esse conhecimento para quem está do nosso lado, né? Então, a partir da hora que a gente aprende alguma coisa, não só é necessário, como é prazeroso a gente ensinar também, né? Quem nos acompanha a jornada, né? Então a gente tem um grande prazer, por exemplo, de ensinar nossos filhos, né? E a gente fica feliz quando eles aprendem, porque isso faz parte da nossa natureza, né? A gente fica contente, quem é professor, professora, sabe que a alegria que tem de você ensinar alguém e ver aquele resultado, mesmo que não seja aquele esperado, mas você vê um resultado. Então devemos sim levar o conhecimento adquirido para o nosso próximo. Também é caridade, né? A caridade, o que é? Dar para o outro aquilo que eu tenho de melhor, né? Muitas vezes a gente pensa que dá para o outro aquilo que está sobrando, né? Aquilo que está sobrando não é caridade, né? É doação, é benemerência, mas não é necessariamente caridade. Quantas vezes a gente brinca, fala assim, se todo pacotinho de fubá que eu doasse fosse caridade, eu não estava aqui, eu não estava sentado do lado de Jesus, né? Porque é muito fácil, ainda mais quando os outros doam, eu dou dos outros, é melhor ainda, né? Então a caridade é aquilo que você dá de melhor para o próximo. Então assim, eu tenho meu tempo que eu dedico, né? Isso é o que eu tenho de melhor, isso é caridade. Eu faço apenas pelo bem do próximo, não estou fazendo pensando em mim. Porque se eu pensar em mim, eu estou fazendo para garantir um lugar do céu, perdi, trabalho perdido, pelo menos para mim. Para o próximo ainda quer lugar, mas para mim é perdido. Então eu tenho que dar o que tenho de melhor, né? O que pensar daquela pessoa que recebe uma grande quantia em dinheiro, né? De um chefe, vamos supor, eu vou colocar aqui, eu sou gerente, né, de uma empresa, e aí o dono da empresa fala: Leandro, tá aqui 5 milhões para você investir aqui na área e melhorar a empresa e melhorar as condições para poder acelerar a produção. Daqui 6 meses eu quero ver o resultado. Aí daqui a 6 meses ele volta: cadê o resultado, Leandro? Fala: eu comprei uma casa para mim. O que esse chefe vai fazer comigo? Além de querer o dinheiro de volta, de me processar, de me mandar embora, né? De eu sofrer todo tipo de processo. Por quê? Porque eu não soube administrar aquilo que foi dado. E detalhe, não deu para mim, deu para mim administrar no meu lugar onde eu estava. Todo mundo concorda com o que eu falei? E quando Deus nos dá alguma coisa e a gente fala: eu enterrei. Eu te dei recursos para você ajudar a sua família. E você fez o quê? Eu gastei tudo comigo mesmo. Eu te dei filhos para você cuidar. E o que você fez? Eu deixei eles crescer, né? Não dei muita atenção. Eu te dei um corpo saudável para você espalhar, né? Auxiliar quem está do seu... Gente, quando eu falo auxiliar, quando eu falo espalhar, quando eu falo ajudar, eu não estou falando para ninguém pegar aqui e ir lá para o Oriente Médio salvar, entrar na frente de bomba. Eu falo para a gente ajudar dentro de casa. Pai, mãe, irmão, primo, quem está por perto, o vizinho, entendeu? Quem chega para perguntar alguma coisa, bate na porta de casa. Não precisa ir longe não. Jesus falou para a gente amar o próximo, não quem está a meia distância, o próximo, quem está do lado. E é essa a dificuldade, porque é muito mais fácil eu amar o pessoal do Oriente Médio do que suportar o meu vizinho enxerido. É muito mais fácil. Mas o meu trabalho é com o meu vizinho enxerido, porque ele foi colocado no meu círculo, e é ali que eu tenho que trabalhar o meu sentimento, não dele, o meu. Então quando eu estou aqui, todo o recurso que eu tenho é para trazer o que? O meu crescimento espiritual, para trazer o meu desenvolvimento como filho de Deus, né? E como eu faço esse desenvolvimento? Através do trabalho de auxílio e de caridade. A caridade segundo entendia Jesus. No livro do Espírito está dizendo que a caridade segundo entendia Jesus era perdoar as ofensas,
do vizinho enxerido. Não vê os defeitos do vizinho, tá? Sem ver os defeitos, tá, gente? Já falei enxerido, não vou falar de nada. Não vê os defeitos e querer o bem acima de tudo do meu vizinho. Esse é meu trabalho de caridade. Ponto. O domingo aqui falou, né, da terra regenerada, quem vai, quem vem, quem fica, quem parte, né, e qual é a nota de corte? O que delimita ali o limite? Caridade. Essas três coisas que eu falei: não ver os defeitos, perdoar as ofensas e querer o bem de todo mundo. Esse é o trabalho, né? Isso é o amor em ação que Jesus nos ensinou. Você não precisa gostar de ninguém, não tem gostar no Evangelho. Tem buscar auxiliar quem necessita, não tem gostar. Ah, mas eu não gosto dele. Pode continuar não gostando, não tem problema nenhum. Mas você tem que desejar o bem, você tem que ajudar no que tiver no teu alcance, você tem que perdoar a ignorância, né, do próximo, porque muitas vezes ele não sabe o que você está sentindo e ele vai falar besteira. E às vezes não vai ser o teu vizinho, às vezes vai ser tua mãe, vai ser teu filho, e vai machucar. E você tem que perdoar por saber que cada um está no seu tempo. Esse é o teu trabalho. Então, quando a gente fala não coloca candeia sobre alqueire, candeia é uma luminária, alqueire era um cesto. Não se bota uma luminária dentro de um cesto. Que figura é essa? Da mesma forma que eu falo que eu não enterro meus talentos. Todo mundo sabe mais ou menos aquela parábola do talento, onde 3 servidores são escolhidos pelo chefe, e a um dá 10 talentos, no outro dá 5 talentos, do outro dá 2 talentos. Gente, só para elucidação, um talento hoje dá mais ou menos 550 mil reais. O primeiro deu 10 talentos, no segundo deu 2 talentos, 5 talentos, no segundo deu, não foi pouco dinheiro. E o que recebeu 2, cavou um buraco e enterrou, com medo de não poder devolver. Certo? E aí o Senhor volta: você devia ter colocado na mão de quem entende. Porque o que você fez foi preguiça, o que você fez foi egoísmo, né? Quando a gente chama aquela pessoa que tem recursos e ela, em vez de poder ajudar, ou poder, quando eu falo ajudar também não estou falando de dar para ninguém, mas poder promover recursos, promover o comércio. Uma pessoa tem dinheiro, o que a gente fala numa cidade que nem Salto, eu sou de Itupeva, compre no mercado local, porque aí você gera economia e auxilia o que o comércio local se desenvolva. Gente, eu estou pensando no mercado local, lógico, né? Não dá para gastar mais aquilo que custa metade do preço lá, mas dá esse trabalho, movimentar a economia. Se a pessoa não gasta dinheiro, a gente chama do quê? De avarento. E o avarento é aquele que não abre a mão para ajudar ninguém. E tem uma passagem no livro de André Luiz que é Entre a Terra e os... Não é esse. Libertação. Se eu não me engano é Libertação. Em que eles vão numa cidade umbralina, ajudar, buscar uma informação, uma determinada pessoa, e lá nessa cidade umbralina tem uma classificação. Eles fazem uma separação das pessoas que chegam lá. E aí eles pegam um tipo de um aparelho e vê o tipo da vibração de cada um. E eles vão agrupando. E aí eles agrupam pessoas assim: vocês aqui são os avarentos, que nunca gastaram, não ajudaram em nada, só queriam saber de juntar recursos para vocês só. Aí eles vão falar: não, eu não sou avarento, eu nunca tive dinheiro, eu sempre fui pobre na vida, não posso ser avarento. Ele falou: mas eu estou vendo aqui na sua ficha energética que você tinha muito conhecimento, mas não quis dividir com ninguém. Também foi um avarento. Aí chega para o outro grupo e fala: vocês são os ladrões. Aí eu não, eu nunca roubei nada. Pô, mas eu estou vendo aqui na sua ficha que você tirou a oportunidade de muita gente. O sentimento é de roubo, a classificação é de roubo, entendeu? E o castigo é o mesmo. Então, quando fala da candeia sobre o alqueire, é mais uma vez
Não pegue os recursos que Deus te deu, que a vida te colocou na mão, e tenta guardar só para si. Ao contrário, a partir da hora que você tem de posse esse aprendizado, esse entendimento, esses recursos, espalhe ao seu lado, entendeu? Espalhe aqueles que estão ali, se você puder auxiliar com uma palavra, auxiliar com um gesto, auxiliar com um olhar, com um sorriso. Ah, mas sorriso é simples. Gente, não é todo mundo que sabe sorrir. O sorriso também é uma coisa que a gente aprende. E a partir da hora que aprende, a gente pode dividir. Eu falo por mim, porque eu demorei para aprender a sorrir. De verdade, assim, sincero, demorou. Né? E hoje eu consigo. Então eu tenho prazer em dividir. E esse é o movimento. Ah, Leandro, mas eu vou ficar rindo para todo mundo? Não. Lembra que eu falei que você não precisa gostar? Lembra que eu falei que você tem que saber para quem que você tem que desejar, mas não é para todo mundo que dá para fazer? Da mesma forma, tem aqueles que não vão disputar, tem aqueles que são teimosos, tem aqueles que acham que não precisam. Para aqueles que acham que não precisam, para aqueles que são teimosos, para aqueles que não querem disputar, não tem problema. Você não precisa forçar ninguém a acreditar naquilo que você entende, mas precisa estar pronto para ver quem precisa de uma palavra, quem precisa de um auxílio. Buscar aqueles que precisam do médico primeiro, aqueles que se acham dono da verdade, se acham sadios, se acham que já não precisam de nada. Não precisam de nada. Ah, mas eu estou vendo que ele precisa. Calma, respeita. Se ele diz que agora não precisa de nada, deixa passar o tempo. Um exemplo muito claro disso é a gente quando é espírita, principalmente a gente quando começa a ser espírita, e eu falo isso de cunho próprio, né? A gente começa a entrar em contato com algumas informações. Ah, que a vida é assim, que o desencarne é assim, que o espírito vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Aí a gente começa a se deparar com pessoas e a gente quer falar para todo mundo, né? Ah, peraí, não, você tem que ver que você está fazendo isso, você vai atrair espíritos que vão te obedecer. Para, gente, a pessoa não te perguntou nada, entendeu? Ter paciência, respeito por ela, senão você vai começar a cair em descrença. Então, respira. Para aquele que te procura, esclarece. Para aquele que não te procura, vibra. É assim que funciona. Quantas pessoas, principalmente uma parte da família da minha esposa, e uma parte da minha também, é evangélica, né? E aí ficam assim cutucando. Acredita em espírito mesmo? Acredita? Tem certeza? Ah, fala aí, tá vendo o espírito? Desconsidera. Entendeu? Desconsidera. Mas desconsidera. Quantos já chegaram para mim diante do falecimento de alguém querido, que ali na noite, escondido, me liga: Leandro, me fala, o que acontece? Porque eu estou sentindo que o que eu aprendi não está me preenchendo. Explica para mim. E a gente vai lá e explica uma vez, 2 vezes, 2 dias, 3 dias. Depois de 3, 4 dias a pessoa já não procura mais. Que aí já passou por aquele sentimento, ela já está mais consolada, aí ela não precisa mais de explicação. Mas na hora que te procuram, não negue. Na hora que te precisam, não feche a porta, né? Esteja pronto para aquele que te procura naquela hora. E não tenta levar luz para aquele que fala que está na claridade, né? Tenha respeito. Olha aquela história, elenque a prioridade. Buscar primeiro aqueles que estão reclamando do escuro, né? Que a gente sempre tem na nossa família, sempre tem ao nosso redor aqueles que às vezes estão precisando, né? Mas aqueles que não estão precisando, fica tranquilo também, que é o tempo de cada um. Para nós também é o tempo de cada um. Tem coisa que eu acho que eu já sei, e de repente acontece alguma coisa, eu faço assim: meu Deus, eu achei que sabia. Não é que eu descobri uma coisa nova agora e tudo aquilo que eu achei que sabia desmoronou? É natural, é natural. Então ter esse respeito, esse entendimento faz parte do nosso trabalho. Querer o bem de todo mundo, perdoar aqueles que nos ofendem, porque se nos ofendem eles não entendem e nós também não, né? Porque se a gente entendesse a condição de cada um, nós não nos ofenderíamos. Como assim, Leandro? Imagina uma criança. A criança chega para mim e fala: seu feio, e eu me ofendo, entendeu? Primeiro,
eu não estou vendo que é uma criança. Segundo, eu não estou me olhando no espelho. Então, ignorância dupla. Se eu for uma pessoa mais esclarecida, eu vou sorrir para a criança e falar, tudo bem, eu faço uma brincadeira. Não é assim que faz? Entendeu? Por que com certas pessoas a pessoa chama você de feio, a pessoa chama de bonito e você quer sair no tapa? Porque a gente ainda tem muito que aprender, né? E esse é o nosso trabalho, né? Então, assim, na dúvida, né, de tudo que eu falei agora, lembrar, né, do perdão, da indulgência, né, que não vê os defeitos, e da benevolência, de querer o bem de todo mundo. É isso que a gente precisa. E não guardar para nós, né, o que a gente aprendeu, faz parte da lição. Então, dividir com todos aquilo que a gente já aprendeu, né, na medida do possível. Certo, gente? Muito obrigado a todos e que Jesus abençoe hoje sempre.